Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Hoje o assunto aqui é para falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu de ponta a ponta, do campo de jogo, nos bastidores, como é que tá a situação do novo estatuto, os atletas que hoje o Mancini tem à disposição, será que o time tem posições ainda carentes para a Série B? Tudo isso a gente vai debater aqui no Cearacast. Antes de tudo, deixa o seu like aqui no nosso YouTube, no nosso episódio, compartilha com os amigos. Deixa aquele comentário também se gostou do João Bandeira, se gostou do Daniel Faria, se gostou do Samuel Conrado, se gostou do corte da câmera aqui do Ismael, deixa aí o nosso comentário também, participa aqui do Cearacast. E hoje, como já trouxe aqui pra gente, vai ser uma mesa redonda. Ela aqui é o quê? É losanga? O quê? É uma mesa oval. É uma mesa oval, mas hoje aqui nós trouxemos Daniel Farias, nosso repórter e comentarista aqui do Sistema Verdes Mares também, para falar do Vozão. Daniel, uma grande satisfação ter você aqui mais uma vez. Satisfação enorme, Samu, que está ao lado de você, do João Bandeira. Um abraço também para todo mundo que está ligado aí no nosso programa, para a gente falar sobre o Ceará, que de fato vive algum momento distinto, né? Dentro de campo vive um bom momento, apesar dessa derrota recente para o Vila Nova, mas acredito que esse início de Série B tem sido bastante consistente, mas que fora de campo tem enfrentado de fato um dos problemas aí que tem influenciado muito a política interna do Ceará e que a gente vai comentar, pode respingar sim dentro de campo, pode impactar o resultado do Ceará dentro de campo, por isso precisa tentar minimizar essa crise interna, essa crise política, para que dentro de campo o time também possa ter um equilíbrio que vai ser fundamental na luta pelo acesso, que é o grande objetivo do Ceará na temporada. Perfeito, e para ajudar a gente também a entender melhor toda a situação do Alvinegro de Porangabuçu, o cara que no mês de junho a gente lembra logo o nome dele, né? João Bandeira. Ele não tem a sanfona, mas tem a palavra ali no ponto certo para trazer a opinião. João Bandeira, satisfação ter você aqui com a gente. E aí, Samuca, tudo bem? Fala, Dani, todo mundo ligado aqui no Cearacast. Prazer enorme, cara. Fazia tempo que eu não vim aqui no Cearacast pra gente bater papo, mas eu acho que é isso. O Ceará hoje ele vive um momento muito dúbio, né? Se dentro de campo eu acho que o Mancini organizou o time, meio que tem o elenco já na mão, quando tem uma saída por algum momento de algum jogador, por desfalque, por cartão, ele consegue repor esse time muito bem, mas fora de campo, o Ceará vive numa ebulição permanente, né? Desde aquele terceiro mandato do Robson de Castro, quando ele foi pro terceiro mandato, o Ceará eu acho que nunca mais se estabilizou politicamente. Isso é perigoso, isso é delicado, o time vive um momento muito delicado no aspecto jurídico, porque existem opiniões dos dois lados, favoráveis, desfavoráveis ao estatuto, gente que boicotou muito esse debate, né, sobre esse estatuto. Enfim, é um momento para a gente avaliar e com muita calma tentar entender e mostrar para o torcedor esse momento que o Ceará vive. E até voltando ainda, trazendo esse ponto principal que a gente inicia aqui o Cearacast, em relação a esse clima interno, né, do Ceará Sporting Clube. É uma situação que, por exemplo, eu tô acompanhando o Ceará há pouco tempo, né, não posso nem dizer que faz nem 2 anos direito, e a gente vê uma ebulição no sentido de o Conselho Deliberativo contra a diretoria executiva, troca de notas um lado para o outro, uma decisão que viria no dia 11 de junho, passou para o dia 21. Como é que a gente pode colocar essa situação se isso, de alguma forma, acaba que interferindo no futuro do Ceará com essa briga que está tendo, né? Porque, de fato, se for perguntar para qualquer um deles, cada um quer o bem do Ceará, cada um quer o ponto positivo ali do Ceará Sporting Clube a partir de 2024. Mas essa briga interna beneficia alguém, alguma coisa dentro do clube? O próprio clube ele sai beneficiado dessa disputa? Samuel, eu acho que não. Eu acho que a discussão que está em jogo ela é muito importante para o Ceará. A gente não pode minimizar isso, né? São pautas interessantes, são pautas que falam sobre a modernização do clube, são pautas que são tema em outras equipes. Então você tem aí tema da SAF, você tem tema da participação do sócio-torcedor nas votações, nas eleições para presidente, para diretoria executiva. Você tem questões relacionadas à remuneração da diretoria. Ou seja, são pautas que são constantemente levantadas pelos torcedores. E não apenas aqui do Ceará, mas outras equipes do Brasil a gente já viu acontecendo um movimento semelhante. O grande problema desse cenário no Ceará é que essas pautas elas têm sido tratadas, né, em torno de uma grande confusão entre dois lados políticos internos dentro do Ceará, que tem transformado um debate que poderia ser favorável ao Ceará a um cenário desfavorável. Sim. Então eu considero que talvez, se essa discussão tivesse acontecendo num cenário
né, ali pacificado, né, de tranquilidade, de debate saudável, seria muito favorável ao Ceará. Porque você tem pautas que são interessantes, você tem pautas que podem ajudar o Ceará no aspecto financeiro, no aspecto até mesmo ali de gestão, administração, mas que a forma como esse processo tem sido conduzido tem mais atrapalhado do que ajudado. Eu acho que não é a pauta em si que é problemática, mas é o comportamento desses lados políticos do Ceará que tem sido o fator que tem agravado esse cenário. E aí eu acho que sim. Se é para resolver dessa forma, né, eu acho que precisa solucionar primeiro essa política interna para que esses outros passos possam ser tomados. Porque não adianta de nada você aprovar tudo isso em estatuto se as assembleias são sempre adiadas, se sempre tem um aspecto ali jurídico, a justiça está entrando para considerar ilegal ou não algumas ações. Do que adianta você tentar modernizar o clube por meio de um estatuto se lá dentro está tudo bagunçado, está tudo dividido? Eu acho que o Ceará precisa, mais do que aprovar um novo estatuto, ajustar a sua política interna. Óbvio que eu acho que essa história de união total é uma utopia, porque é muito difícil você unir pessoas, cada um tem seu pensamento diferente, mas você chegar pelo menos num denominador comum é muito importante. Sabe qual o detalhe também, Daniel? Quando a gente fala em união e em tentar organizar, claramente você vê um Ceará hoje está dividido. Você hoje tem dois grupos que são muito claros. Vamos começar a citar nomes aqui. Você tem um grupo do João Paulo Silva e Robson de Castro de um lado, e você tem do Evandro Leitão, ex-presidente, do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Evandro grava um vídeo, vai a público pedindo para o sócio proprietário ir votar, e acreditar e apostar. No mesmo amanhã, o João Paulo Silva, apoiado pelo Robson de Castro, grava uma nota, né, solta uma nota justamente dizendo o contrário. Então, quando você tem uma tensão muito grande entre duas grandes lideranças no Ceará, a gente vê uma união muito difícil nesse momento. O grupo majoritário que tomou conta do Ceará por décadas está rachado, isso é claro, né? Evandro Leitão fez como sucessor Robson de Castro fez como sucessor João Paulo Silva. Hoje, Evandro Leitão está de um lado numa posição e Robson de Castro e João Paulo Silva estão em outro. O ponto do Ceará principal, e aí onde a minha divergência com a opinião, a carta que o João Paulo Silva soltou, foi no aspecto simples, que ele questiona vários pontos desse novo estatuto. Mas a própria comissão criada para a reformulação, e aqui você entrevistou várias vezes, né? Você trouxe esse debate para cá, o Cearacast ouviu quem estava redigindo esse estatuto, houveram várias assembleias em Carlos de Alencar Pinto e não houve participação alguma da diretoria nem de membros do conselho que se dizem hoje de oposição. Então, assim, eles esvaziaram o debate para 2 dias antes de ter uma votação dizer, olha, não aceitem porque isso vai ter esse problema por isso. Então, peraí, por que você não foi para a Assembleia reclamar? Por que você não levou uma pauta para dizer, olha isso? Então, assim, o que causa ao torcedor e o que fica de impressão é de que, pô, essa galera que tá lá, eles não querem reformulação. Para eles, tem que estar do jeito que tá. Tem que continuar do jeito que tá. Isso é muito ruim. Por quê? Esse ponto tem sim falhas. Esse estatuto tem sim falhas apontadas, e eu até concordo. Mas a hora de debater essas falhas não é mais agora. A hora de chegar para votar não é hora mais de debater. Você teve todo o trâmite que poderia ter sido feito antes. Então, assim, deixa o torcedor com um misto de indignação, porque realmente ele quer ver as coisas acontecerem no clube, e de querer entender qual lado tá falando a verdade. Você fica nessa guerra de narrativas. E até essa parte da guerra de narrativas, a gente vê nos bastidores do Vozão claramente essa história de fazer cálculos em relação a, por exemplo, uma carta de apoio ao Herbert. Quantos conselheiros tiveram ali assinatura de apoio ao presidente do Conselho Deliberativo? Quantas pessoas estão do lado, teoricamente, do João Paulo Silva? E isso vai fazendo toda a política do Ceará girar, né? Uma coisa que viria para o dia 11 ficou para o dia 21 e é uma grande incógnita. Se tinha gente uma semana antes da votação do novo estatuto que batia na mesa e diria que ele não ia passar, por conta que a situação seria muito maior, entre aspas, a gente está colocando aqui uma suposição, porque, por exemplo, nas 3 reuniões que tivemos, dias 14, 20 e 21 de maio, dias 14, 20 e 27 de maio, a gente viu poucas pessoas da oposição participando dos debates, e a grande maioria que devia também participar do movimento de debater
os pontos de cada detalhe ali do novo estatuto não estavam participando. E isso acaba que enfraquecendo também a democracia dentro do Ceará, né? Uma coisa que poderia ter participação de todos, ter participação de mínimos. E vem a pergunta, né? Interessa a quem? Né? Eu acho que a pergunta é essa. Interessa a quem o Ceará permanecer com o estatuto do jeito que está? Interessa a quem o Ceará ter uma reformulação de estatuto? É isso que o torcedor comum, que não tem direito a votar, tem que pensar. Hoje o Ceará hoje só vota os sócios conselheiros. E eu ouvi, né, de uma fonte dizendo assim, o sócio conselheiro reclama que ele não quer ter o mesmo peso de voto de um sócio torcedor comum. Isso é de um pensamento tão tacanho, tão feudal, tipo assim, que você fica pensando, cara, as coisas têm que se atualizarem. O Ceará não pode ser de uma família que tem um pai que é sócio conselheiro e 2, 3 filhos que ele vai comprando os títulos para os filhos e ali você tem uma família com 5 sócios conselheiros. Isso não cabe mais no futebol. Isso não cabe mais, está todo mundo evoluindo. Então acho que a pergunta que o torcedor faz é essa. Interessa a quem, no dia 21, a maioria dos conselheiros irem lá e negarem esse novo estatuto? Uhum. E é um detalhe... Para mim é manutenção de privilégios. Total. E é um detalhe que a gente vem observando. Os pontos que o João Paulo Silva colocou ali no texto dele, também no vídeo que ele gravou, são relevantes, são interessantes para poder serem reavaliados. Mas por que não estavam ali nessas reuniões para poder debater junto com os outros conselheiros os caminhos do Ceará? Então são decisões que a gente fica meio assim esperando haver navios, uma situação melhor do Ceará, né? Uma coisa mais de união, mas que não acontece. Pelo contrário, a gente tá vendo um racha que vai se abrindo cada vez que os dias vão passando. E parece que numa tentativa de limpar a sua imagem com a torcida, ele abre e encerra a carta com aquele discurso, né? Eu sou favorável ao voto do sócio-torcedor, eu sou favorável a essa pauta, mas sobre o estatuto, né? Mas houve a oportunidade de você... né? Então, esse texto que hoje possivelmente vai ser aprovado ou não, vai ser colocado para votação, ele passou por alterações. Ele não é o mesmo texto do começo, né? Houve reuniões justamente para que se debatesse alguns pontos, para que fosse ajustado algumas questões. Existiam muitas dúvidas relacionadas à adimplência do sócio-torcedor para votar ou não, né? Que foi aprovado de que seria um período maior, 24 meses, né? 2 anos de adimplência, enfim. Ou seja, houve espaço para discussão, para que, em conjunto, o Conselho do Ceará chegasse a um estatuto que estivesse condizente com aquilo que a maioria acreditava. Ou seja, houve essa oportunidade, houve esse clamor, como é que eu posso dizer, democrático, para que não fosse o estatuto de um lado ou o estatuto do outro lado, mas que fosse o estatuto do Conselho do Ceará. Mas acaba que, quando você esvazia essas reuniões, você tem essa prerrogativa de dizer, mas o estatuto tem problemas, tem falhas, você teve a chance de dizer. E aí não adianta você dizer que é favorável a um ponto e a outros não, porque no fim das contas, você não pode aprovar parcialmente o estatuto. Isso. Ou você aprova todo ele, ou você desaprova todo ele. Samuca, eu acho que tem um outro detalhe, que se eu citei assim, interessa a quem permanecer do jeito que está. E aí é importante que a gente faça também um exercício do outro lado. Interessa a quem o Evandro Leitão, que foi aliado histórico e de anos de Robson de Castro, de João Paulo, gravar um vídeo conclamando a torcida para votar exatamente contra esse pensamento. Interessa a quem? Porque por muitos anos a gente viu o Evandro um pouco afastado, ele chegou a ser presidente do Conselho Deliberativo, fez uma renúncia formal, se afastou, virou deputado, presidente da Assembleia, e aí ficou bem afastado do Ceará. Então, assim, pouco a gente atrelava a imagem do Evandro Leitão ao Ceará. E aí era um trabalho que ele fez por muito tempo isso. E agora, ele volta, grava um vídeo clamando que a torcida vá, clamando que esse Ceará se modernize. Então, assim, vale também para o torcedor para não também ser usado como massa de manobra. Pensar assim, interessa a quem, nessa altura do campeonato, esse racha. O que é que eu acho que no geral, assim, pra gente sintetizar? Hoje o Ceará tá dividido, a gente não sabe o que é que vai acontecer dia 21, né? O Samuel foi feliz quando disse assim, se a eleição fosse ontem, antes de ontem, a gente poderia dizer que a oposição, que a situação, o regimento não passaria, né? O estatuto não seria aprovado. Agora a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui pro dia 21. O Evandro Leitão tem uma força muito grande, pelo peso que foi quando foi presidente, tem uma força muito grande diante desses conselheiros. Então, assim, a opinião dele tem sim influência.
mas ao mesmo tempo você tem do outro lado o João Paulo fazendo essa quebra de braço. Então hoje o Ceará, a palavra que define é um escuro. Você não tem como, um incógnito, você não tem como saber o que é que vai ser do que 21. Mas é lamentável. De toda forma, quem perde com tudo isso, com essa briga, é o clube. É o clube. E falando ainda, agora entrando para o campo de jogo, de alguma forma vocês acham que esses problemas nos bastidores acabam que influenciando no rendimento do time? Até na própria carta do João Paulo, ele cita isso, né? Sim. Que era um momento em que todos deviam estar juntos para poder ter essa sinergia para o time em campo render e a Série B ser uma passagem para a Série A neste ano de 2024. De alguma forma, esses bastidores, vocês acham que contaminam também os atletas ou não deve mexer muito com os vestiários? Samuel, eu acho que influencia. Eu acho que, de fato, o Ceará tem tentado blindar ao máximo o seu elenco. Tanto é que a gente pode perceber que o Ceará não vive um momento ruim na temporada. Uhum. O Ceará não faz um início ruim de Série B, pelo contrário. A gente fez aí várias pesquisas, matérias, enfim, mostrando como esse início de Série B do Ceará é muito favorável até mesmo em comparação com outros inícios de temporadas, né, com outras campanhas do Ceará. Óbvio que o último resultado foi uma derrota, né, que o Ceará teve até condições de sair, quem sabe até mesmo com a vitória nessa partida contra o Vila Nova, teve oportunidades, teve aí algumas falhas defensivas, mas no geral o início de Série B é bom, é positivo. Mas eu acho que sim, pode influenciar, né? Recentemente o Richard deu uma coletiva, né? E ele foi até perguntado: vai ter aí a assembleia para a votação do novo estatuto, vocês estão sabendo? Aí ele comentou assim, ele fugiu um pouco da resposta, né? Disse que eles estavam sabendo, mas que não acompanhavam tanto. Mas é difícil você conseguir blindar totalmente. Uhum. Porque o clube está envolvido naquilo. Então você vê que numa data de jogo do Ceará, um jogo muito importante, que foi o jogo contra o Vila Nova, a grande notícia do dia era essa carta do João Paulo. Sim. Era essa posição do João Paulo, era essa manifestação dele favorável ou não ao estatuto, né? E aí eu acho que, de certa forma, a própria diretoria, que era para estar voltada no futebol, né? Em contratações, em avaliar o elenco, em ver o que é prioridade ou não de contratação. A janela vai abrir em menos de um mês, então você precisa estar focado no que é que o seu elenco precisa para melhorar, para quem sabe conquistar esse acesso. Talvez uma boa parte ou a maior parte da atenção da diretoria hoje esteja voltada para fora do campo. Sim. E não para onde deveria estar, que é dentro do campo. É isso. Como é que o Ceará... eu acho que o Mancini tem realmente uma gestão de elenco muito boa. Mas como é que o Ceará vai abrir uma janela em julho se seu presidente, todo o seu corpo de administração está focado em outra coisa? O que é que o Ceará devia estar agora? Prospectando o quê? Prospectando contratos melhores de jogadores. Sim. O que a gente está vendo aí é o Ceará pode perder uma joia da base porque simplesmente não foi renovado o contrato com ele. Como é o nome dele, Daniel? O Jonathan. O Jonathan, ele tá sendo negociado, sondado com o Cruzeiro. Então, se qualquer time chegar e pagar 6 milhões no Jonathan, ele leva. O Ceará não tem mais o que fazer. O Ceará não tem o que fazer. Ou seja, é um jogador com potencial altíssimo, da base do Ceará, zagueiro, que o mercado tá em falta, boa estatura, entrou bem nos jogos. Sim. Ou seja, o Ceará tinha tudo para dizer, peraí, deixa eu crescer o olho aqui, vou fazer um contratozinho de 30 milhões de multa rescisória. Mas a diretoria não tá focada nisso. Você tá dividindo atenções. Então é isso que pega. Dentro de campo, a bola fazer gol, Facundo Castro marcar, Richard defender, isso aí, claro, que não tem nada a ver com uma votação de sócio. Mas eu digo que é o conjunto inteiro, né? Um conjunto inteiro. Você tem que ter uma segurança jurídica, você tem que ter uma segurança de atletas, de salário em dia, de coisa. E, ou seja, você tem que estar voltado pro futebol, meu amigo. Isso. É pro futebol. O Ceará hoje abriu mão do futebol feminino porque ia focar no masculino. Abriu mão de várias outras modalidades para subir. Acesso. E aí, quando encontra um treinador bom que tá tentando montar o time, tá com o time na mão, você divide essa atenção com o meio político, cara, é muito complicado. Vem aí uma janela importantíssima. Muito. Julho é uma janela importantíssima, porque é aquele meio de temporada, é aquele meio de campeonato, é a virada da montanha, né? Uhum. Sai do primeiro turno pro segundo. Ou seja, se você não se reforça, se você não pega peças escolhidas a dedo, você cai de produção no segundo tempo, no segundo turno. E até em relação a isso, por exemplo, quando a gente fala que o problema do novo estatuto, a decisão que vai vir ali no dia 21 entra no campo de jogo, eu também tô falando no sentido de, nos jogos dentro de casa, existe uma pressão da torcida
que vai também dos jogadores que não estão tendo rendimento, mas também muito por conta desse histórico que está tendo recente do Ceará, de questão política, tá influenciando em campo, e que a torcida meio que não tem paciência, seja com o Mancini, seja com o João Paulo, acaba descontando com todo mundo que tá ali no campo. Se o Ceará estiver perdendo o jogo, aí a situação piora ainda mais. Isso é muito verdade, Samuel. Às vezes você passeando pelas redes sociais, depois de um jogo do Ceará, né, talvez um dia, 2 dias depois de um jogo do Ceará, quem sabe o Ceará pode até ter vencido esse jogo, aí você vê os torcedores falando frases do tipo, a gente não consegue ter um dia de paz, porque o Ceará às vezes vence uma partida na Série B e 1 ou 2 dias depois surge alguma notícia da política interna, uma notícia negativa. Ou é um adiamento de alguma decisão importante, ou é mais alguma rusga interna entre nomes importantes do Conselho. Ou seja, essa mentalidade do torcedor do Ceará hoje, né? Você fica feliz, mas só temporariamente. Porque você já sabe que talvez daqui a poucos dias surja alguma notícia da política interna que já não seja tão favorável. Isso. Então, o torcedor, até mesmo nesse processo de se empolgar com os bons resultados, ele fica muito cauteloso, ele fica muito crítico, como você falou, né? Então, muitas vezes você vê que esses elogios são muito a forma como o Mancini e os jogadores têm conseguido lidar, apesar disso tudo. Ou seja, parabéns Mancini, parabéns Pulga, parabéns jogadores, porque vocês têm conseguido ir bem, mesmo que esteja essa bagunça enorme nos bastidores. E aí, sabe o que é o mais maluco disso tudo? É porque assim, a gente debatia alguns programas sobre transfer ban, sobre jogador colocou o Ceará na justiça. Pronto, essa era a grande crise. Isso. Aí parece que resolveu. Não, resolveu. Negociamos com Barleta, negociamos com Yokohama, tiramos o transfer ban, tá tudo resolvido. Pronto. Então, acalma-se a crise financeira. Vem a crise política. E aí já vai durar pelo menos até dia 21. Eu digo pelo menos porque o João Paulo já disse que não fica pro próximo ano. Isso. É o último ano dele, ou seja, quando chegar ali na reta final da Série B, novembro, dezembro, você já vai ver a movimentação eleitoral. Você vai sair da movimentação política de dizer de aprovação no estatuto e vai vir para eleitoral. Quem será o sucessor do João Paulo? Será que o João Paulo realmente, que o Ceará conseguir acesso, ele vai sair em dezembro? Vai deixar o time na Série A e vai embora? Ninguém sabe. Será que ele vai ter capital político para se reeleger? Ele vai ter apoio dos conselheiros? E o Evandro Leitão vai colocar alguém de confiança nele, já que agora ele não tá mais aliado ao Robson? E o Robson volta? Ou seja, o que a gente tá vivendo agora em junho, e que no mínimo até o dia 21, quando vai ser essa votação, pode aguardar que da reta final da Série B, o Ceará vai passar por isso de novo. Sim. De novo, é isso o que mais preocupa. E aí ninguém sabe como é que vai ser. Será que o Ceará vai estar no G4? Vai estar liderando ali, encabeçando os líderes ali da Série B? Será que vai estar meio de tabela, igual terminou ano passado? Será que vai... Então, assim, paralelo, a gente está falando mais, a gente está quase 30 minutos de programa, que a gente falou muito mais do aspecto político do que de futebol. É muito chato. Falar de política no futebol é chato, porque a gente sabe que o torcedor é movido por paixão. Sim. O torcedor quer ver seu time bem, quer conquistar o acesso. Mas a que custo, a que preço? Fortes emoções, viu, Samuel? Boa sorte aí. Daqui no final do ano você vai ter muita coisa. Muita emoção. O que o Bandeira tava falando, né, cara? No começo do ano teve essa situação, o time não subiu, aí vem problemas internos, vem questão de justiça, jogador entrando ali pedindo vencimentos que não aconteceram junto ao Ceará. E isso tudo vem acontecendo. A gente tá na metade do ano e uma ebulição ainda dentro do Ceará. Agora falando do time no campo de jogo, né? O Vozão tá indo para sua 10ª rodada de Série B, 9 jogos até aqui, conseguiu alcançar 15 pontos. Mas eu queria falar com vocês como é que tá turbulento ali a parte de cima da tabela da Série B, né? Do primeiro colocado até o 11º são 4 pontos de diferença, né? Pra gente ver como que tá a Série B neste ano, neste retrato que a gente tá fazendo aqui do Cearacast. Vocês esperavam a Série B equilibrada desse jeito ou vocês imaginavam alguns times já ali no primeiro pelotão? Se tem alguma surpresa ou uma coisa negativa que vocês... Pô, isso aqui podia estar acontecendo, mas não está acontecendo neste exato momento de recorte. A Série B sempre é uma competição muito equilibrada, né? Se você for ver, é difícil você ter uma equipe disparando tanto assim na liderança e se distanciando das outras, ou até mesmo lá no Z4. Geralmente tem um equilíbrio muito grande, principalmente nessa primeira página da tabela, né? Eu acho que algumas equipes estão devendo um pouco. Eu vou citar o exemplo mais claro, o Santos. Né? O Santos vem aí de uma sequência de 3 derrotas. Sim. 3 derrotas na Série B, né? Para quem imaginava que o Santos talvez pudesse ter aí uma campanha invicta, ou até mesmo ali de uma liderança isolada, com folga, com margem para os outros times, né? A gente tem visto um Santos que tem encontrado dificuldade. E essa dificuldade é muito característica da Série B.
Você tem que enfrentar equipes em gramados às vezes não tão positivos, né, para uma equipe às vezes acostumada ali com um gramado padrão, da Vila Belmiro, né, Série A, enfim, tudo tranquilo, é uma dificuldade você enfrentar isso. Campo de jogo pesado, viagens, né, desgastantes para longe. É para o Nordeste, é para Amazonas, enfim, são viagens desgastantes e isso impacta também. E obviamente que existe também uma pressão muito grande sobre o Santos, né? O Santos chega na Série B com a obrigação de subir e ser campeão. A torcida não quer menos do que isso. Então, se o Santos terminar em segundo lugar, talvez a torcida do Santos já vai ficar chateada. É óbvio que o grande objetivo é o acesso, mas pro investimento que o Santos tem, e o Santos não montou um elenco qualquer, se você pegar aí o Santos, talvez seja um elenco de Série A, muitos jogadores que estavam na Série A na temporada passada e decidiram ir para o Santos, então isso se esperava mais o Santos, mas ele tem encontrado dificuldade. Algumas outras surpresas positivas, eu colocaria o Goiás e o Mirassol. O Goiás é uma equipe tradicional? É uma equipe que caiu da Série A? Mas é uma equipe que não fez um bom início de ano, né? Teve dificuldades ali no Campeonato Goiano, mas se reforçou muito bem nessa janela, trouxe aí Thiago Galhardo, Lucas Ribeiro, o próprio Messias também, esse Ceará. Se reforçou bem e tem encaixado bem. E o Mirassol é impressionante, né? Essas equipes do interior paulista, não é a primeira vez que elas têm sucesso na Série B. A gente viu nas temporadas passadas, Novo Horizontino, o próprio Mirassol lutando ali nas primeiras posições, Ituano também. Então acho que é uma equipe que, apesar de não ter tanta fama no cenário nacional, ano após ano tem se consolidado ali no G4 da Série B. Exatamente. E até falando dessa parte de cima da tabela, outro time que eu achava que também poderia estar brigando por ali, mas está na lanterna, é o Guarani. Eu não esperava o Guarani de Campinas desse jeito, não. Mas para você também, João Bandeira, a posição que hoje o Ceará ocupa na segundona é muito por conta também desse equilíbrio que existe na Série B e também devia ter ali um time que devia estar como a gente fala lá em cima, nas cabeças, né? Para poder a gente falar dessa Série B? A gente destacava ano passado, essa é uma das Série Bs mais fáceis e o Ceará não conseguiu subir. Sim. E quando a gente fez o prognóstico desse ano, era uma das mais equilibradas, né? A gente sempre diria, sempre batia na tecla. Tem o Santos, você tem o América Mineiro, tem o Goiás, Ceará, Sport, Curitiba, que é SAF. Sim. Ou seja, você tinha no mínimo ali 6 times bons lutando por 4 vagas. Aí sempre tem uma zebra ou outra, tem um Avaí aí que disparou. Enfim, a gente já sabia mais ou menos como é que ia ser o desenho dessa Série B, estava muito claro. Porém, é um equilíbrio maior do que a gente imaginava. Você tem muitas vitórias, os times estão vencendo muito, né? Então, 5, 6, poucos empates. Ou você ganha ou perde. Então, assim, você tá com uma projeção muito maior de pontos do que era anteriormente. Mas eu acho que o grande detalhe do Ceará, e aí é onde ele tem que se apegar, é que você tem que estar sempre de olho no G4, né? Você não pode deixar alongar demais, você não pode deixar desgarrar demais. Precisa, tá toda rodada no G4. Não, você só precisa estar no G4 na última rodada. Até na última rodada você precisa. Naturalidade, tipo assim, na derrota pro Vila Nova, ele fala, a gente poderia ter chegado na liderança, mas não adianta, hoje, né? Não adianta você ser líder numa rodada, perde 2 e vai pra 10ª posição. O Ceará tem que estar todo o tempo olhando, sabendo que quem tá no G4 tá olhando no retrovisor e ele tá lá, né? No pescoço mesmo, no cangote do quarto colocado. Tem rodada que ele vai entrar, tem rodada que vai sair. O mais importante é você estar naquele pelotão. O que não aconteceu ano passado. Exato. Que o Ceará em nenhum momento chegou no G4, se manteve no meio da tabela e aí desmotiva o torcedor, desmotiva o jogador. Você perde o objetivo. Eu nem subo, nem caio. Eu vou apenas cumprir tabela na Série B. Então, assim, esse ano a estratégia é muito essa. Garante os pontos dentro de casa, belisca o empate fora, mas o principal é se manter nesse bololô ali do acesso. E até falando ainda sobre essa Série B, a gente está vendo hoje o América e o Goiás nas primeiras colocações. O Goiás, como você disse, trouxe atletas ali mais experientes, mais rodados para poder dar uma liga melhor no time. E é um time que, jogando em casa, tá com 100% de aproveitamento. São 4 jogos, 4 vitórias. Fora de casa que ele não vai tão bem assim, acaba cambaleando, né? Perdeu pro Mirassol, o que não foi um resultado bom pro Ceará. Um empate ali seria até mais tranquilo, o ideal, né? Porque o Mirassol também tá ali no bolo para poder querer disputar na parte de cima, né? Então, o Ceará, do elenco que hoje ele tem, das contratações que ele fez no início da temporada e dos atletas que o Mancini tem à disposição, hoje o elenco do Ceará, existe carências que você já avalia um mês antes da janela de transferência que poderiam vir já para deixar o time mais forte pro restante da segundona? Com certeza, com certeza. Eu acho que o elenco do Ceará é bom.
Eu acho que o elenco do Ceará é qualificado, né? Eu acho que é um elenco mais competitivo do que o elenco do ano passado. Não vou falar aqui em nível técnico, porque ano passado o Ceará também tinha jogadores de renome, né? Bons jogadores que já tinham tido sucesso, inclusive, na própria Série B. Exemplo do Chay, o Jean Carlos, enfim. O Nicolas. O Nicolas, exatamente. E que aqui não deu liga, né? Que aqui não deu liga. Muitos jogadores, na verdade, né, eles tiveram sucesso em outras equipes, mas no Ceará eles não conseguem ter essa sequência. Mas o que eu ia dizer de carências é que eu acho que, principalmente no sistema defensivo, quando você trata ali de zaga, é uma posição que o Ceará precisa se reforçar, né? O Mancini adotou nessa reta aí, nesse início de Série B, esse novo esquema tático com 3 zagueiros. E eu acho que encaixou muito bem. Acho que o Ceará melhorou de rendimento, não só defensivamente, mas eu acho que isso possibilitou o Ceará até melhorar ofensivamente. Criação, né? Criação, você avança um pouco os laterais, dá mais liberdade. O Ceará tem 2 laterais que são muito bons na criação ofensiva, né? O Raí Ramos e o Matheus Bahia. Então eu acho que isso foi muito favorável, mas o Ceará tem poucos zagueiros no elenco. E o Ceará tem zagueiros que se machucam muito. Você tem aí Ramon Menezes e Matheus Felipe, que até então era a dupla titular do Ceará, os dois já sofreram com lesões. Exatamente. O Ramon Menezes mais de uma vez, tanto é que agora o Mancini tem dado um tempo para ele ir no banco, eu imagino que seja talvez para ele recuperar a forma física, e você tem agora o Matheus Felipe no DM, né? Fora aí de mais de um jogo, mais de 2 jogos. A grata surpresa é ter o Jonathan e ele entrar bem. Aí você recorre à base, bota um garoto de 17 anos, já como titular, vai pro jogo, porque eu só tenho tu, então tu vai tu mesmo. E aí aparece essa grata surpresa, né? Exatamente. E aí eu acho que a posição que precisa de mais atenção é justamente a zaga, por conta dessa notícia, né? Que o Bandeira já citou da possibilidade do Jonathan ir pro Cruzeiro. Então você imagina, você joga com 3 zagueiros. Você tem Ramon Menezes e Matheus Felipe se machucando muito. Aí você tem o David Ricardo, que seria o outro que seria fixo ali, né? Isso. E você perde o Jonathan. Quem é que você tem mais? O Iago, que é um jogador da base, que entrou contra o Operário. Mas Boateng também. O Boateng da base. Você tem aí a possibilidade do Gabriel Lacerda voltar, mas eu acho que o Ceará precisa de mais. Não dá pra você ficar esperando a base e resolver seu problema numa Série B. Uma questão muito relevante, por exemplo, a gente tá vendo o Matheus Felipe lesionado e a gente tá vendo justamente isso acontecendo. O Matheus Felipe tá lesionado desde aquele jogo contra o Amazonas, foi no dia 14 de maio. Muito tempo. Ou seja, um mês depois o Matheus Felipe ainda não conseguiu se recuperar. Isso. E essas peças que o Mancini hoje tem pra zaga, ele tem um Iago, que praticamente não entrou no profissional, Boateng, que não jogou também no profissional do Ceará, então existe toda uma cautela para colocar esses atletas no time profissional logo de cara, e outros jogadores que seguem no DM, né? O Luiz Otávio vai voltar a jogar somente em setembro, outubro, então esquece ele jogar essa Série B pelo Vozão. Então, João Bandeira, para você também, essa questão defensiva, os atletas que hoje o Mancini tem à disposição, seria também um ponto mais carente que hoje tem no elenco do Ceará para este ano? Carente, e eu espero realmente que esse departamento de futebol, eu até participei do Cearacast quando a gente entrevistou o Drubski, e ele dizia, a gente tem monitoramento, mais de 30 mil atletas, nosso scout e tal. Espero que esse seja uma prioridade, porque 2 pontos. É um dos elencos mais milionários que o Ceará fez em toda a sua história. A folha salarial altíssima. Ponto 2, foi dito aqui pelo próprio Lucas Drubski que era tipo all-in. O Ceará joga todas as suas fichas para ter esse acesso. Então, assim, não dá para você jogar uma Série B improvisando zagueiro ou esperando pela base. Você não pode ter uma competição tão disputada, tão de pegada física, tão desgastante para um jogador, você não ter uma zaga completa, com titulares e reservas, você tá contratando e pegando jogadores à base para o auxílio ou improvisando jogador. Então, assim, é a hora desse departamento de futebol dar uma resposta pro torcedor. Abriu janela de julho, o Ceará já apresenta a contratação e o torcedor espera que seja da zaga, porque realmente, como o Daniel falou, tem uma deficiência muito grande, o Mancini acertou esse modelo de jogo, então você tem que dar peças ao treinador. Pô, se eu gostei, se eu tenho dois laterais bons e minha trinca de zaga tá dando certo, a gente tá conseguindo evitar gols, sair com qualidade, então peraí, vamos dar mais jogadores, dar mais peças pro Mancini trabalhar. Eu acho que é mais ou menos por aí que o Ceará tem que pensar. E voltando a falar sobre essa questão do De Luca, né, um jogador que vem sendo essa peça importante e ele acabou desbancando outros caras que estavam sendo titular, né? A gente viu até no início da temporada o Lucas Mugni aparecer muito na titularidade, mas hoje em dia a gente nem fala muito do Mugni. Ele entra no segundo tempo, joga 15, 10 minutos e não é aproveitado pelo Mancini também. Exatamente. A gente tem que valorizar esse acerto, porque você precisa ser muito certeiro nas suas contratações, principalmente o Ceará.
Se você tem dificuldades no mercado de transferências, isso foi uma realidade na janela doméstica, porque o Ceará ali não podia errar a bala, né? Ele só tinha 1 ou 2 balas, ele tinha pouco tempo, o Mancini até falou que foi uma dificuldade muito grande para realizar aquelas contratações, porque ele mesmo teve que se envolver, ligar para os jogadores, porque era questão de tempo, né? Era como se fosse aquele último dia de janela de transferência lá no futebol inglês. Então é técnico ligando para jogador, para agente, enfim, tentando contratar. E o De Luca foi um jogador que se encaixou muito bem no meio de campo do Ceará e tirou a vaga de um cara que estava sendo muito utilizado pelo Mancini num processo de recuperação, que é o Richarlison. Richarlison é um jogador muito identificado com o Ceará, muito identificado com a torcida do Ceará, que não fez uma boa temporada em 2023, mas começou muito bem em 2024, que vinha como titular, mas que acabou perdendo a vaga para o De Luca. E isso diz muito também no aspecto tático. Quando você tem ali 3 zagueiros, você não precisa daquele camisa 5 clássico para ser aquele cão de guarda. Aquele brigador, né? Exato, porque você já tem uma consistência defensiva muito interessante. E isso dá margem para o Mancini colocar um meio de campo um pouco mais de mobilidade, um pouco mais ofensivo. E o Mais De Luca fluido, né? Exato. E o De Luca é esse jogador. Ele não é um camisa 5, ele é um camisa 8. Consegue armar jogadas. Óbvio que precisa ter uma cobertura defensiva, que ele faz. Mas ele não precisa ser aquele cara totalmente voltado para desarmar, para roubar bolas, mas é um cara que tem essa liberdade. E eu acho que isso favoreceu muito o Ceará. Por isso que eu acho que essa mudança para 3 zagueiros é muito favorável ao Ceará. Mas como o Bandeira falou, se você adota essa postura e se você está vendo que dá resultados, você precisa dar ao Mancini peças para que ele possa manter esse esquema tático. E isso é importante porque ele dá solidez defensiva ao Ceará, dá fluidez no meio de campo e liberdade para os alas, né? Isso. A gente vê muito mais o Rai Ramos e o Matheus Bahia participando dos jogos por conta disso. E outra, Samuel, tem uma questão muito interessante. O Rai Ramos e o Matheus Bahia, geralmente isso acontece com os laterais, né? Quando você tem um lateral que ele é mais voltado para o aspecto ofensivo, ele tem algumas deficiências e algumas carências defensivas. E essa foi uma certa crítica de alguns torcedores para o Rai Ramos e para o Matheus Bahia. Eles deixam a cobertura ali defensiva muito desgarrada, muito aberta, estão dando muito espaço. Quando você muda para esse esquema com 3 zagueiros, o Rai Ramos e o Matheus Bahia não tem mais que ficar se preocupando totalmente com defesa. É óbvio que no momento ali de jogo que a outra equipe está atacando, eles vão precisar dar uma cobertura, mas aquela não vai ser a principal função deles. Então isso libera. E isso ajuda até a criação ofensiva, porque chegou um determinado momento da temporada que o Ceará atacava muito pelo lado esquerdo. Por quê? Porque era o lado do Eric Pulga. Isso. Mas pelo lado direito você já via pouca criação, porque não tinha um ponta direito. Mas você liberando o Rai Ramos, você consegue ganhar isso. E o Rai Ramos é inclusive um dos jogadores com mais gols na temporada do Ceará. Ele tem 4 gols marcados. Uma posição que a gente não citou, mas que eu acho que tem que entrar no radar do Ceará com urgência é também o goleiro, né? Goleiro, sim. Goleiro. É algo que o Ceará precisa olhar com todo carinho, porque o Richard, numa lesão, suspensão. E o Richard se machuca muito. E se machuca muito. Um grande problema do Richard, É um né, grande cara? problema. Tem uma sequência. Não consegue ter uma Uma das sequência, melhores né? temporadas dele. Exatamente. Essa, sem dúvida, eu acho que ele vai levar para a vida inteira essa sequência que ele tem, essa temporada que ele começou no Ceará. Mas eu acho que o grande detalhe também é precisar de um goleiro reserva, porque a gente vê a deficiência, não dá pra confiar em todas as bolas. Então, assim, aconteceu isso contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova, né? Um dos gols foi de último fato caso. complicado. Então, assim, eu acho que são posições. Ataque estaria resolvido? Não sei. Eu acho que o Ceará ele tenta se virar com o que tem. O Mancini escala seus atacantes com o que tem. Não tá resolvido, não é o primor de ataque que tem, mas eu acho que tá dando conta do resultado. Principalmente por quê? Primeiro que é difícil você ter um atacante bom livre no mercado, principalmente nessa janela. Barato ainda mais. Segundo, o Ceará não vai ter toda essa grana para investir. Terceiro, nem todo jogador quer jogar a Série B, e aí nesse momento também é muito delicado. O poder de convencimento é bem menor. Então assim, eu acho que o Ceará, para esse restante de janela, é focar no goleiro, na zaga, e bota a responsabilidade para essa galera da frente. E é interessante porque até pouco tempo o ataque era um problema, né? Até pouco tempo o ataque era um dos calos ali do Mancini. Mas aí você tem um crescimento de rendimento de um jogador que pode ser muito importante para o Ceará na Série B, que é o Facundo Barceló. Né? Facundo Barceló foi um jogador que chegou com expectativa muito alta da torcida. Mais uma grata surpresa, né? Mais uma grata surpresa, exatamente. Né? Mas que naquele momento ali de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, não rendeu. Tanto é que muitas vezes ele ficou no banco de reservas. Às vezes não era nem utilizado pelo Mancini. Mas agora na Série B ele tem mostrado de fato as suas credenciais. E na Série B, essa figura do centroavante é muito importante. É isso que dá o acesso. A bola bate nele, entra e é 1-0zinho e resolveu. Porque a Série B não é aquela competição que você vai ter grandes jogos, né? Jogo bonito, de
jogadas bonitas. Às vezes vai ser um golzinho feio, 1-0, né, no último minuto, mas o que importa são os 3 pontos. E o Barcelona tem conseguido entregar isso ao Ceará. E a gente tá vendo muito isso, jogos que não tem aquela plasticidade, mas que tem um gol ali que é fundamental para a equipe. O Isso. Ceará segurar, às vezes, o placar em um jogo que tem uma defesa mais fechada do adversário, e isso tá sendo recorrente durante toda essa segundona, é ponto crucial, né? O Mancini mesmo, se a gente tivesse conseguido ali 1 ponto contra o Vila Nova, já seria de bom grado pro Ceará, que fora de casa, ele era até aquele primeiro momento o 5º melhor mandante. Sim. Porque 5º melhor visitante, melhor dizendo. Então, a possibilidade dessa questão também de jogar fora de casa e trazer pontos para dentro de casa. E o Ceará vai enfrentar agora um Brusque, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento. Subiu no ano passado para a Série B, subiu da Série C para a Série B, mas é um adversário que o Ceará, jogando fora de casa, meio que pela previsão que o Ceará vai estar ali nas cabeças dessa Série B, é para trazer pontos também lá de Santa Catarina, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é o grande objetivo do Mancini. A Série B é complicada porque você perde um jogo, mas é bom que você ganhe logo o seguinte, né? O Ceará na temporada passada, ele sofreu muito com os empates. E se você vê, se você tem aí 2 jogos, que você empata os 2, você não perdeu, você fez 2 pontos. Mas se você perde um e ganha o outro, você já fez 3, já é melhor que 2 empates. Então, eu acho que o Ceará precisa entrar nessa partida com esse objetivo. Ainda mais se tratando de um adversário que está na parte de baixo da tabela. É óbvio que existe o fator distância, deslocamento, desgaste físico, mas o Ceará tem até um período interessante entre um jogo e outro, né? Jogou na segunda-feira contra o Vila Nova e só vai enfrentar o Brusque no domingo. Isso. Então você tem praticamente uma semana livre de treinamentos. Quem sabe para recuperar um jogador ou outro, né? A gente tá aí na expectativa de ter o retorno do Richard, quem sabe? Matheus Felipe ainda não sabemos, mas eu acho que de fato o Ceará precisa encarar essa partida com essa oportunidade de fazer aquilo que o Bandeira falou, não se desgarrar dos primeiros colocados. E o detalhe, são esses jogos que vão fazer a diferença lá na frente. São esses 3 pontos conquistados com o Brusque fora de casa que vão fazer a diferença lá na frente. Porque a gente sabe, e o quanto a Série B é cruel, que esses times de baixo adoram surpreender. Adoram tirar pontos de quem tá no acesso, de quem tá lutando. Então, uma vitória do Ceará contra o Brusque, você venceu um adversário teoricamente mais fraco, fora de casa, e você deixou a responsabilidade para outros adversários ganharem e somarem seus pontos na mesma rodada. Então, assim, são essas vitórias, eu lembro demais. Ceará e Chapecoense, a Chape na zona de rebaixamento, Ceará lá em cima, lutando na época da Série A, por uma vaga na Sula, tal. O Ceará fora de casa perdeu para a Chape. Era um jogo que era uma virada de chave. Eu acho que é a mesma coisa do Brusque. Você vence o Brusque fora de casa, primeiro que você faz os 3 pontos, que meio que é obrigação de todo mundo que quer subir e vencer os lanternas, né? Então você meio que garante esses 3 pontos, tira a sua responsabilidade, ganha fora de casa e obriga os outros a pontuarem na rodada. Então assim, eu acho que o Mancini ele tem que colocar isso na cabeça da moçada e que o Ceará jogue para fazer uma grande partida fora de casa. E um detalhe importante também é que o Ceará agora consegue se concentrar totalmente na Série B. Ele não divide mais atenções com outras competições. É óbvio que para o torcedor isso, de certa forma, é negativo. Queria ter avançado mais na Copa do Nordeste, queria estar ainda na Copa do Brasil, foi eliminado, mas, por outro lado, tem esse aspecto positivo. Então, uma semana como essa, poderia ter sido uma semana que no meio da semana o Ceará tivesse que fazer uma viagem, um deslocamento, perderia tempo de treino. Agora não, consegue se concentrar totalmente nesse jogo. E aí, por isso, eu acho que é aquela questão, o Mancini tem que apostar todas as suas fichas. É óbvio que ele vai ter sempre o cuidado com a questão do desgaste físico. A gente tem visto aí muitos jogadores se lesionando. A gente teve recentemente o Pulga, passou um período fora. Agora o Matheus Felipe, já teve Ramon Menezes, tem o próprio Richard. Mas ele tem bala suficiente para colocar à disposição e dentro de campo o que ele tem de melhor. E falando ainda sobre essa bala que a gente vem falando no Ceará, que já começou a usar esse termo bala. E a gente falando do Eric Pulga, né? Um jogador... Pulga, bala, entendi. Faz sentido. A bala que o Ceará tinha no setor ofensivo. O Pulga meio que, na Série B, não tá sendo aquele cara que foi importante no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. A pressão que existe nas costas dele também acaba influenciando dele neste momento? Posso responder? Ou você vai cortar com essa linha? Não, vai lá, pode continuar. Eu acho o seguinte, o Pulga, ele tem feito bons jogos. Eu não entendo, às vezes, uma reclamação excessiva das pessoas em relação ao modelo de jogo do Pulga. O Pulga tem feito bons jogos, ele tem participado muito bem, tem feito bons ataques para a direita. Eu acho, assim, que esse é o modelo dele jogar.
Nem sempre as jogadas dele vão resultar em gols, mas resultam em passes, resultam em objetividade. Aquele jogador que a gente viu e se acostumou no Cearense, é muito da personalidade dele também, de ir pra cima. O Puga fez clássicos reis excepcionais, de ir pra cima, de mostrar realmente a defesa que conseguia ter personalidade, para ele não tinha em jogo. Então, assim, é um jogador importante pro elenco do clube, precisa ser valorizado e precisa estar sempre bem para estar rendendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Não entendo muito essa perseguição com o futebol do Puga, não. Às vezes, quando você tem um jogador que se destaca, aí você tem ele um jogo ou outro que não consegue ir tão bem quanto antes, aí você já começa a criticar, mas não pode se esperar sempre 100% do jogador em todas as partidas. Né? Ele é um ser humano, existe o desgaste físico e existe um outro fator que eu acho que é muito importante. Né? O Puga é um cara que tem sido muito visado no mercado de transferências. Então você teve aí no último mês 2 equipes da Série A procurando o Puga, Atlético Paranaense e Corinthians. Não estou dizendo aqui que o Puga é um cara que está desconcentrado, mas querendo ou não, isso afeta a cabeça do cara. Mexe. O Puga é um jovem jogador, 23 anos, é um cara que tem um potencial enorme, e aí você fica sabendo, mesmo que não tenha chegado diretamente a você, mas você fica sabendo do interesse de um Corinthians, de um Atlético Paranaense, isso impacta, né, a sua mente, a sua forma de concentração, e eu acho que o trabalho que o departamento de futebol precisa fazer com o auxílio do Mancini e da comissão técnica é concentrar o Puga mentalmente, né, no Ceará. Puga, a gente entende, você é um cara que atrai interesse, possivelmente na janela você pode negociar ou não com outra equipe, mas agora a gente precisa de você 100% focado no Ceará. O Ceará precisa do Puga 100% focado. E eu até acho que um dos principais esforços do Ceará nessa próxima janela de transferências não é nem necessariamente uma contratação, mas é tentar ao máximo a permanência do Puga, pelo menos até o final do ano. Né? Eu acho sim que o Puga é um jogador com potencial de venda. Eu acho sim que esse valor pode ajudar muito o Ceará. Mas por que não fazer isso no final da temporada? Eu acho que perder o Puga no meio de uma rotina de Série B, no meio de um campeonato de Série B, onde você tem ele como seu grande nome e um time lutando pelo acesso, seria muito ruim para o Ceará. Por isso que eu acho que precisa haver essa conversa com o Puga, da comissão técnica, mas também uma tentativa da diretoria de conservar o Puga no elenco até o final do ano. Aí no final do ano, conquistado o acesso, né, que é a expectativa do Ceará, você negocia, você conversa, você pode até mesmo ter um argumento melhor, foi um jogador muito importante na luta pelo acesso, isso pode até mesmo elevar um pouco o valor da venda, mas eu acho que de fato essa é a postura que o Ceará precisa ter para lidar com o Puga na Série B. E o Eric Puga, que na atual temporada já tem 11 gols marcados com a camisa do Vozão, são 2 nesta Série B, e é um atleta que de uma forma ou de outra ele aparece nos jogos, né? A gente fala de um jogador que devia estar fazendo gol direto, não, mas é um cara que sempre influencia pro lado positivo. Sim. A gente tá chegando aqui na reta final do CearaCast. Daniel Farias, hoje foi um episódio hoje foi bom, hoje foi bom. Vários cortes aí, viu? Obrigado demais, Daniel, pela sua participação. Valeu, Samuca. Valeu, Samuel. Bandeira também pra nem falar, né, cara? Você sempre aqui. Sempre um prazer estar aqui no CearaCast. Satisfação, sempre deixa Ismael, um ambiente... você terá trabalho, viu, Ismael? Não, Ismael é sensacional. O nosso grande diretor aqui de imagens, hoje aqui na TV Diário com a gente, fazendo os cortes. Um forte abraço a todo mundo que ficou acompanhando aqui o CearaCast, falando sobre a questão política e indo para o campo, jogadores que não estão rendendo, peças que o Mancini e a comissão técnica precisam ir atrás. E você acompanhou a gente aqui, na próxima semana deve ter um novo convidado aqui no nosso CearaCast para detalhar o momento do Ceará Sporting Clube. A gente volta a falar que no dia 21 de julho é importante a questão do novo estatuto e nós vamos trazer mais convidados para detalhar ainda mais para o torcedor do Vozão aqui na TV Diário e também no YouTube do Jogada, além da Verdinha. Acompanhou pela metade o episódio na TV Diário? Vai lá no YouTube, acompanha, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.